Roncar não é normal. Se você ou com quem você dorme ronca, esse vídeo é para você. Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP e hoje a gente vai falar sobre a apneia do sono. A apneia do sono é uma doença caracterizada pelo fato de que a pessoa, ao longo do sono, vai ficando por alguns momentos que podem variar desde alguns segundos por hora até muitos segundos, às vezes minutos por hora, sem respirar. O corpo dela simplesmente para de respirar. Ela tem alguns motivos por trás. E um dos grandes sintomas que a gente nota mais facilmente é o ronco, né? Quem tem ronco, quem ronca, tem muito mais chance de ter apneia do sono. Geralmente é um dos sintomas que mais aparece de forma clara pra gente. Quando a gente tem um paciente que ronca, a gente precisa investigar se o paciente tem apneia do sono. E muita gente acha que isso é normal, que isso é uma coisa da idade, mas não é. A apneia do sono é uma doença. Por que ela é uma doença? Porque ela traz consequências. A apneia do sono, para você ter ideia, é um dos principais fatores de risco para se ter AVC. Acredita? Mesmo se você faz todo o resto certinho, se você tem um bom peso, faz atividade física, não fuma, tá com colesterol controlado, se você ronca, você já tem um fator de risco ali muito importante para ter um AVC, para ter um derrame cerebral. Imagina só. A apneia do sono também é um grande fator de risco para transtornos do humor, como depressão. Sim, muita gente tem uma depressão que quando a gente trata a apneia do sono fica com mais fácil tratamento. A apneia do sono também pode levar a quadros demenciais, acredita? E outra causa que, inclusive, quando a gente está conversando ali sobre demência, a gente precisa investigar se aquele paciente tem apneia do sono, porque às vezes só de tratar o paciente já para com algumas queixas que ele tinha de esquecimento, entendeu? Além disso, a apneia do sono pode levar até mesmo a acidentes durante o dia. Por quê? Quem tem apneia do sono, geralmente até pega no sono facilmente. Essas pessoas com muita frequência acham que dorme bem, porque ela deita na cama e já dorme. Mas é porque ela vive num estado de sonolência constante. É aquele paciente que senta ali durante o dia e cochila sentado. Ou cochila com muita facilidade. Tá sempre com sono, sempre bocejando, sempre com preguiça. Parece que não dormiu direito, mesmo que tenha ficado 10 horas na cama. Porque o sono dele é todo entrecortado. Essas apneias, essas faltas de respiração durante a noite, elas causam micro despertares. A pessoa não nota, mas ela tem um despertar. Imagina, é como se você estivesse tentando dormir e alguém de 10 em 10 minutos te desse um tapinha no ombro. Imagina, gente, é um sono de baixíssima qualidade. Por que a apneia do sono acontece? A apneia do sono, como eu falei, ela tem alguns motivos por trás, mas ela tem alguns fatores de risco que são os principais. Alguns a gente consegue corrigir, tá? E outros não, infelizmente. Então, homens têm muito mais chance de ter apneia do sono, mas mulher também pode ter. Isso a gente não tem como mudar, né? E nem a idade. Infelizmente, também. Ter mais de 50, 60 anos de idade também é um fator de risco para ter apneia do sono. Mas existem os fatores de risco que a gente consegue corrigir. E para boa parte dos pacientes, só a gente corrigindo esses outros fatores de risco, a gente já consegue reverter ou diminuir essa apneia do sono, minimizar bastante. Quais que são esses fatores de risco? Sobrepeso, paciente com sobrepeso, com obesidade, tem uma chance muito maior de ter apneia do sono. Sedentarismo, paciente que não faz atividade física também tem uma chance maior de ter apneia do sono. Tanto que para a imensa maioria dos pacientes com apneia do sono, a gente orienta, né? Se está em sobrepeso e obesidade, perder peso, mesmo que seja pouco. Às vezes tem paciente que perde 5, 10 quilos de peso e já tem uma reversão muito boa dessa apneia do sono. E também sair desse estado de sedentarismo, é orientado para todos os pacientes. E uma das coisas que causa essa apneia do sono, como eu falei, tem vários fatores por trás, mas um dos grandes fatores que tem relação com o envelhecimento e tem relação também com o aumento de peso e com o sedentarismo é uma frouxidão aqui dessa região. Como assim? O ar, ele entra aqui pelo nariz, né? E ele passa lá por trás pela laringe, vai para a traqueia, até os brônquios, até o pulmão. E aí, durante o sono, até porque a gente está deitado e está mais relaxado também, a laringe, que é o tubo ali por onde passa o ar, em vez de ela estar bem bonitinha, ela acaba colabando. E daí aquele ar que era para passar retinho, ele passa assim, batendo nas paredes, por isso que faz o barulho de ronco. E chega até também a impedir a passagem do ar, fazendo a apneia do sono. Bom, a boa notícia, depois de tantas más notícias, é que a apneia do sono tem diagnóstico e tem tratamento. Porque é uma doença, lembre-se disso, não é uma característica, é uma doença. O diagnóstico de apneia do sono, ele é feito através daquele exame que se chama polissonografia, que é aquele exame que a gente dorme ali. É chatinho, não vou mentir, mas é uma noite só. Hoje em dia tem métodos bem modernos, que a pessoa dorme com monitorização, né?
Tem, inclusive, como fazer esse exame em casa para alguns pacientes. E dessa forma a gente consegue descobrir e confirmar se o paciente está em apneia do sono. E até um certo grau de apneia do sono, a gente consegue fazer apenas a correção daqueles fatores que eu falei, principalmente o sedentarismo, evitar o álcool à noite também. Porque o álcool, apesar de ele dar uma sonolência inicial, ele causa um sono extremamente superficial. Ele é péssimo para quem tem insônia. Dormir antes, beber antes de dormir. Mas ele acaba causando um relaxamento demais dessa região também. Cessar o tabagismo também. Quem fuma também deve parar de fumar, porque ele também acaba piorando a apneia do sono. Então, para boa parte das pessoas, quando a apneia do sono é leve, a gente faz essas orientações e já traz uma melhora bem legal. Mas, a partir de apneia do sono moderada grave, que a gente consegue ver através desse exame, tem alguns índices ali, tem indicação de uso do CPAP, que é um aparelhinho que basicamente faz um arzinho ali no nariz, de forma que isso impeça, dificulte o colabamento da laringe ali, como eu falei, desses tubinhos que levam o ar até o pulmão. São aparelhos que também, hoje em dia, há várias dezenas de marcas para esses aparelhos, há aparelhos bem modernos, aqui só no nariz. E por mais que muita gente tenha preconceito com esses aparelhos, que fique meio assustado, isso é feio. A verdade é que a imensa maioria dos pacientes que começam a usar descobrem o que é dormir de verdade. Muita gente fala. Comecei a usar o aparelho e aí minha vida mudou. Agora eu descobri o que realmente é sentir relaxado, né? Sentir, acordei, poxa, acordei, tô pronto pro dia, porque antes eu não dormia, eu passava a noite inteira acordando. Tem gente que chega a ter 60 microdespertares desse, até mais, por hora. Imagina, cada minuto tá dando um microdespertar. Não chega a ser suficiente para a pessoa notar, mas tá dando um microdespertar. Imagina. E esse aparelho, ele corrige isso de forma muito legal. Então, vale a pena, primeiro, olhar ao seu redor. Tem alguém que ronca? Você mesmo ronca? Pergunta, né? Quem ronca não sabe, né? Tem que perguntar para quem mora junto. Eu ronco? Ele ronca? Pensar. Essa pessoa que tá dormindo o dia inteiro, assim, dorme sentada. Outro fator pra gente pensar a apneia do sono também é aquele paciente que acorda a noite inteira para fazer xixi. Porque esses micro despertares, eles fazem com que o paciente sinta aquela vontade de fazer xixi. E também, ali por meio que uma redistribuição dos líquidos ali durante a noite no corpo, fazem com que o paciente sinta vontade de fazer xixi. A pessoa que acorda a noite inteira para fazer xixi, que tem um sobrepeso, obesidade, um idoso, também pode ser mulher. Qualquer pessoa que ronca, a gente deve levantar suspeita. Vale a pena consultar um médico especialista em sono para pesquisar isso, porque tem tratamento, o tratamento muda a qualidade de vida, sem falar que previne o AVC. Imagina, a gente tem uma ferramenta na mão para prevenir o AVC, tá? Médicos especialistas em sono, o próprio médico geriatra como eu, a gente costuma abordar isso, a gente consegue pedir esse exame, a gente consegue fazer uma interpretação e indicar esses tratamentos. Ou o médico pneumologista também consegue fazer esse acompanhamento e esse tratamento. Espero que você tenha gostado. Envia para aquela pessoa que ronca ou que mora com alguém que ronca. Até mais.